Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, hoje dia 24 de junho do ano de 2025. Muito bom dia, dia 24 de junho de 2025, horário 5 horas da manhã, 20 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro na função corregedor-geral na investigação de 196 países que compõem a ONU, cleptocracia dos funcionários públicos estabelecidos ao deripêndio dos seus países e na perpetuação de uma posição administrativa de eterno através de partidos políticos e, quem sabe, a formação de ditaduras, as quais hoje compõem o Conselho Permanente da ONU, com o domínio total, que é o caso da China e da Rússia. E, claro, eles estão querendo colocar o Irã também. E vários outros que estão também postulando a posição de querer estabelecer uma ditadura milenar. Mas isto não vai ocorrer. Já está fadado ao fracasso. O mundo acabou dessa forma de pensar. Hoje em dia, o que se estabelece é o sucesso da harmonia e do capital, ou seja, todo mundo quer fazer negócios, viver bem, se estabelecer e ser administrado por legítimas administradoras de direitos, liberdade de expressão, ter todo o comportamento legítimo a uma administração de sucesso. Se estabelece quem tiver, vamos proporcionar ao povo e ao planeta benefícios. Então é este o enfoque que está vigente neste novo status quo mundial. Então, ao descobrir esta teocracia de opressores, eles se deram conta de que as suas tecnologias não foram favorecidas através da pesquisa e também de tirar o espólio do massacre, da tortura, das medidas opressivas e imorais, da cobrança de impostos que eles acumulam para estabelecer liderança e comprar a grande maioria de 196 países. Eles não estabeleceram essa quantidade de recursos financeiros à tecnologia de ponta, principalmente nas suas autodefesas. E o único país que tem essa autodefesa e tecnologia é os Estados Unidos da América. Então, eles
que sempre viveram à custa das medidas opressivas e imorais, se querem estabelecer na América do Sul e na América Central. São 17 países. Pela ORCRIM, Foro de São Paulo, cujo líder é Luiz Inácio Lula da Silva e Alckmin, e pelo Grupo de Puebla, cuja liderança é do José Dirceu, e 22 partidos da República Federativa do Brasil. Então, tudo isto já revelado, eles alegam que eles não precisaram fazer revolução para tomar pelas armas a democracia e estabelecer a ditadura. Mas eles, por falta de recursos financeiros e pela própria ambição de todos que comportam 196 países, todos eles querem ser ditadores e criar uma dinastia perpétua. Estes funcionários públicos começaram a brigar entre eles, se roubarem, e agora estão numa sinuca de bico que é a Terceira Guerra Mundial. Mas eles não têm capacidade atômica nem recursos técnicos para fazer frente aos Estados Unidos da América. E mesmo que eles todos se juntem, não têm capacidade. Então, o que estabelece a membresia destes indivíduos é que todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles são corruptos, terroristas, narcotraficantes, que se venderam ao petróleo do Irã. Então eles se estabeleceram na América do Sul e agora o Brasil, como a Venezuela, como o Peru, como o México, como a Colômbia, como a Bolívia, como todos os países, 17 países, sendo 10 fronteira seca com o território da República Federativa do Brasil e 7 países do Caribe. Eles estão entregando ao poderio militar da China e da Rússia. Mas a China e a Rússia estão num pleito de sobrevivência. Podem deixar de existir por causa dos seus vizinhos de porta. Ou seja, a China quer invadir a Rússia quer invadir a China, a Índia quer invadir a China. Todos eles têm uma péssima vizinhança. Eles não se dão bem. Então, eles estão no embate de olhar para os vizinhos. Então, eles estão longe da América Latina e América Central. Mas tem um indivíduo, Luiz Inácio Lula da Silva, que é óbito, e quem está no lugar dele é o Moacir, que é produto de plágio através de faces de silicone, e que eles foram estabelecidos pela administração Biden, Obama, Clinton e Bush. Então, ao falecer o último integrante dos Bush, o filho do Bush pai, né? Ele deixou o recado bem singelo e revelador. Eles já sabem de tudo. E entregaram todo esse procedimento de delação a 60 agências de inteligência, a 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, à NATO, à OTAN e ao Pentágono. E todos eles, para preservar as suas lideranças, tinham se submetido ao comportamento destas organizações de dados através de manipulação dos pretendentes a administrar 196 países, onde eles favoreceram aos escolhidos, através desta administração, Obama, Biden, Bush e Clinton, que quiseram tomar o planeta
como uma única administração, mas começaram a brigar entre eles. Então agora o mundo mudou. Então todo mundo quer fazer negócio, todo mundo quer viver bem, confortável, com ar-condicionado, ganhando pelo seu intelecto, pela sua sabedoria, e não pela sua força bruta, só unicamente através da imposição da tecnologia, de força, de sedução e de submissão. Ou seja, eu tenho um armamento mais poderoso do que o teu, você se submete ou eu acabo com você. Então é isso que o mundo se estabeleceu. Entenderam? Mas para terem a administração destes países, eles têm que ter a liberdade de expressão e também a democracia. Não tendo isto, eles são criticados e podem ser até depostos. Mas agora vimos que a formatação dos modus operandos da invasão de países que pretendem tomar este poderio foi através do procedimento formiguinha. Nós vamos mandar os nossos agentes, cidadãos de 196 países, a procriar nos Estados Unidos da América, a fazer filhos naturais na América e lá eles se posicionarem e tomar o povo, dominar a população. Então, a partir de hoje, todos os estrangeiros, todos os que têm relacionamento com teocracias, com 196 países, suas lideranças políticas, seu envolvimento com terroristas, narcotraficantes ou dissidentes, não podem habitar o território dos Estados Unidos da América. Então todos vão ser deportados. Isso ficou bem entendido em todas as cortes e em todos os estados da América. Então, o que antes era legítimo, de vocês reivindicarem a Palestina livre, vocês reivindicarem o Irã livre, ou seja, os maiores, a China livre, a Rússia, todos vocês que são simpatizantes dessas teocracias de países ditatoriais, de sanguinários opressores, não tem como habitar os Estados Unidos da América. Então, estes, China, Turquia, Irã e Rússia, querem tomar as terras do Brasil, através de Luiz Inácio Lula da Silva, através dos mercenários da Norte-Coreia, a invadir 9 estados do Nordeste. Então, já temos as fotos satelitais que determinam que Luiz Inácio Lula da Silva, o governo vigente, os seus ministros de Estado, o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, todos eles fazem parte ao mesmo roteiro estabelecido pela teocracia da Suprema Corte de Teherã, que é administrada da mesma forma em 17 países da América do Sul e da América Central. Então todos eles já foram monitorados pelos próprios presidentes do Irã, e que disseram, sim, vocês estão procedendo todos iguais, é todo o mesmo enlatado, o chinês também está procedendo tudo igual, é o mesmo enlatado, o russo também, então nós vamos dominar a América do Sul e a América Central. Impossível. Foram descobertos. Então não vamos permitir que vocês transitem, invadam o Pacífico e se estabeleçam na América do Sul e na América Central, nem a China, nem a Rússia, e nenhum país que queira pretender se estabelecer a ser uma administração perpétua, como a França, a Inglaterra, todos que ambicionam
ter terras, porque eles todos estão falidos, venham a escravizar a população da República Federativa do Brasil e da América Latina. Então agora a guerra veio para o continente sul-americano e centro-americano. É como diz o Schroeder, o representante diplomata, que é o mentor intelectual de Luiz Inácio Lula da Silva, e que sabe que o futuro dele é o pelotão de fuzilamento, conjuntamente com Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e os 22 partidos particulares que querem administrar o Brasil, como também os 17 países que fazem parte deste conglomerado chamado Foro de São Paulo ou Grupo de Puebla. Todos descobertos. Venezuela, México, Nicarágua, todos descobertos. Então, nós agora estamos em guerra. Entenderam? Então, você, Luiz Inácio Lula da Silva, você, governo da República Federativa do Brasil, vocês têm que abdicar, têm que se render, têm que sair fora, porque vocês são ladrões, filhos da puta, que estabeleceram a Huawei, uma companhia chinesa, a monitorar e a delipendiar toda a administração de bens dos brasileiros, com a assinatura monocrática de um bom filho da puta chamado Toffoli. Ele assinou dizendo: não existe mais propriedade privada, tudo agora pertence ao Estado. E o Estado é a China. Então eu quero dizer a você, Toffoli, filho de uma puta, que você colocou monocraticamente Alexandre de Moraes como gestor administrativo desta trama teocrata do Irã. Então vocês são os primeiros a morrer fuzilados. Entenderam? Estou sendo claro? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. E justiça arbitral, justiça particular, justiça paga. Então, nós estamos solicitando que vocês abdiquem e que seja feita a administração pública de 26 estados e do Distrito Federal ao maior expoente administrativo, gestor da história de todos os presidentes brasileiros. O nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Esse mérito é dele. Não cabe a nenhum de vocês. Só ele. E sua equipe, que são os que estudam perpetuamente para poder ganhar posição de generais, brigadeiros e comodoros, onde todos eles fizeram, através do conhecimento, a sua posição de ter relevância e nunca foram remunerados conforme o seu conhecimento. Sempre foram tratados como serviçais. Então nós queremos dizer que o Exército, a Marinha Aeronáutica do Brasil, vai colocar vocês num calabouço, seus filhos de uma puta, governo de merda e a puta que os pariu. Entenderam? Tá todo mundo preso, bonitinho, ou serão extraditados. Ou seja, vocês vão desaparecer. Entenderam? Porque nós entramos com a lei Magnificat, com a lei IEPA, através do CPF de vocês. O crime de vocês não é um crime de Estado, onde nós vamos ter que julgar o Estado. Como? Nós vamos julgar a Polícia Federal? Não podemos. Como é que você vai julgar o nome Polícia Federal? Você tem que ter um representante. Quem foi o filho da puta da Polícia Federal que traiu o Brasil? O nome dele é André, perfeito. Quem é o filho da puta que traiu o Supremo Tribunal de Justiça? Lewandowski. Quem é o filho da puta que traiu o PGR? Gonet. Quem é o filho da puta que traiu o Supremo Tribunal Federal? São 12. Mas desses 12, tem 2 que estão separados porque nunca negaram
a Constituição da República Federativa do Brasil. O resto vai ter que comprovar que procedeu conforme a hermenêutica de suas pronunciamentos de sentença. E se eles disserem que não foram eles que elaboraram essa sentença, que foi a equipe deles, o staff, os juízes auxiliares vão presos. E se eles disserem que os juízes auxiliares procederam a utilizar medidas opressivas e imorais de sedução, de enforcement, através da segurança que os defende, também eles vão. E onde estão? Estão na PGR, estão na Polícia Federal, na Polícia Civil, na Polícia Militar, não é? Nas prefeituras, nos governos. Então todos eles, e também nos tribunais de primeira, segunda, terceira, quarta e tribunais de alçada de recursos, todos envolvidos, e suas famílias, todos com CPF bonitinho. Então fudeu, porque a cibernética, o que demoraria a fazer uma averbação, uma investigação que demoraria anos em você proceder, você obtém em segundos, minutos, através do sistema IA universal. Agora eles querem estabelecer aqui no Brasil o sistema da Huawei, do IA chinês. Sem chance. Entenderam, seus filha da puta? Quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga, justiça particular. Quando contratam para dirimir qualquer filha da puta que quer tomar terras, invadir um país, outro, alegando que esse território lhe pertence, eles não chamam os togados, a justiça particular deles, que eles manipulam. Não! Eles chamam a arbitragem internacional, ao qual eu faço parte, e muito me honra. Então, eu quero dizer a vocês, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, documento único para residentes e para brasileiros. CPF, número 510-466-44734. Plataforma Banco Mercado Pago. Entenderam? Estou sendo claro? Então nós já levamos todas as investigações ao Banco Central, que foi invadido, que foi as contas expostas, que foi também no Serasa, as contas expostas, tudo invadido, que invadiram todos os bancos domésticos do Brasil, as contas expostas, pagamentos, tudo invadido, tudo já com vastas provas, e desta prática do crime de anatocismo, juros sobre juros. Então, a sentença do Supremo Tribunal Mundial é: não tem mais valor títulos derivativos, ou seja, não tem mais precatórios. Acabou, não tem que pagar precatório a nenhum banco. Isso são moedas podres, não tem por que honrá-las e pagá-las. Já foram pagas. Também, não tem mais imposto de renda. Acabou essa merda. Não existe mais imposto de renda. Fudeu, não existe mais. Não existe mais dívidas bancárias de um banco para com o outro, como também de cidadão devendo a banco. Não existe mais. Porque o crime é anatocismo, usura, juros sobre juros, seus filhos de uma puta. Entenderam? Então, a casa caiu, o sistema caiu, foi tudo pra puta que o pariu. Estamos entendidos? Então, o reset é no dia 1º de janeiro de 2026. Todo mundo tem que recolher todos esses papéis que não têm valor nenhum, moeda corrente dos seus países, com esfinge dos seus ladrões,
e recolher ao Banco Central dos países de vocês. E lá todos vocês vão receber o Amero, moeda com lastro ouro. E aí certamente vocês vão querer instituir uma nova esfinge de um filho da puta que roubou e que vocês querem honrá-lo com, vamos dizer assim, com a cláusula que eles sempre alegam, Tratado de Basileia. Se você quer operar um banco em qualquer lugar do mundo, você tem que deixar um depósito, acautelamento, para poder angariar recursos. O primeiro que você faz é cobrar telefone, gás, luz, e que agora não procede mais. Agora é tudo com o Pix. Entenderam? Como também a aposentadoria dos velhinhos, que vocês roubaram todos os velhinhos, que vocês fizeram de tudo com a população do país de vocês, porque são crimes cotidianos e semelhantes, porque o ladrão é o mesmo grupo, e eles roubam todos ao mesmo tempo em todo o planeta. E eles participam através de reuniões quinquenais. E quando eles saem do governo, eles estabelecem as suas fundações. Primeiro viram institutos. E depois que viram institutos, eles passam a ser fundações. E ficam trilionários, quadrilionários para o resto da vida. E aí eles querem continuar a serem opressores, filhos da puta. Isso acabou. O mundo é outro. Não tem espaço para vocês, seus filhos da puta. Por favor, viralizem isso e, por favor, nos ajudem. E nada temam. Vai ser tudo para bem da humanidade. Agora você que é fanático, que você diz, o Lula disse que vai dar picanha para todo mundo. Você comeu picanha? Não. O Lula disse que vai colocar o imposto de renda até 50 mil. Você recebeu isso? Não. O Lula disse que vai mandar água para o Nordeste. Você recebeu isso? Não. Quem tinha mandado água para o Nordeste? O senhor Bolsonaro. O que fizeram? Destruíram a obra dele. Entenderam, seus filhos da puta? Hoje em dia, todos os 9 estados do Nordeste que eles querem se estabelecer, o Luiz Inácio Lula da Silva e o José Dirceu, estão passando fome. Não tem comida para vender nos supermercados. Não tem comida para comprar. Estão passando fome, porque essa é a formatação do Stalin. Eles são retrógrados. Eles vão à teocracia lá atrás do Irã, a teocracia do Mao Tse-tung, lá da China, a teocracia do Stalin da Rússia. Entenderam? A submeter o povo. E isso tudo estão implantando aqui. E lavam a cabeça da garotada. Eles dizem que o viado seja bem-vindo, o homossexual seja bem-vindo, maconheiro cheirador seja bem-vindo, traficante seja bem-vindo. Mas lá, na Rússia, na China, no Irã e na Turquia, eles matam, trucidam, jogam dos altos dos edifícios, todos eles, e alegam que eles não podem se criar porque podem tomar o poder. Viralizem isto, por favor. Gratidão, nos ajudem. Nos ajudem que temos que pagar 2 telefones atrasados e a conta da internet, que está atrasada. Porque a gente pagou as anteriores, mas ficaram essas 2. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Os meia dúzia, 6 mísseis, são de fabricação chinesa. Foram colocados para o acervo a litigar, intimidar as autoridades do Catar. O Catar, ele tem tutela e curatela
do sistema financeiro ao qual qualquer cidadão ele tem o seu patrimônio acautelado no Catar. Então, quando há um litígio de ordem mundial em que não se tem a averbação do titular da conta do dinheiro acautelado no Catar, não há possibilidade de recursos financeiros serem transferidos ou liberados a terceiros ou a qualquer outro que alegue ter a senha da conta, o patrimônio da conta. Então, o sistema financeiro do Catar, ele se encontra no momento fechado. Todo o sistema financeiro do Catar, por ter litígio na região para pagamentos de transporte de petróleo, transporte de gás, todo o sistema financeiro do Catar se encontra fechado, não funciona e não vai funcionar até o fim do enforcement das medidas opressivas e imorais dos envolvidos. Neste caso, o Irã, o Fatah, a OLP, o Hezbollah, o Hamas, o Estado Islâmico. Nenhum deles tem possibilidade de movimentar nenhum centavo de pessoas envolvidas com estas facções terroristas, porque eles são considerados pessoas de dúvida das suas intenções para com o mundo árabe muçulmano e para o mundo árabe em geral. Então, os irmãos do Catar são vítimas destes conglomerados financeiros que se estabeleceram a desviar os recursos ou depositar os recursos, como era feito na Suíça, né? Na Suíça você vai lá, abre uma conta numerada com o teu íris, né? Com a tua digital ocular, com as tuas digitais das mãos e com tua senha. Então o Catar, ele tem uma rapidez, pagamentos feitos muito bem elaborados, nada que desabone o Catar. Mas, no momento em que a nação, o Catar e toda a população árabe, todo o mundo árabe se encontra sendo maltratado, ameaçado pelos teocratas, que eles alegam ser descendentes direto da filha do profeta Mohammed, que não são descendentes diretos, porque os seus maridos, né, o DNA não bate, não tem a mesma identificação genealógica de antepassados dos que se dizem serem descendentes diretos de o profeta ao qual ele fez a linhagem do estudo
de todos os profetas que habitaram na terra e que foram todos eles estudados, todos eles com provas irrefutáveis de descendência genealógica, e a sua identidade destes teocratas que compõem a Sura muçulmana a Sura muçulmana do Irã, não tem veracidade. É um embuste, é uma mentira. Então, o sistema financeiro do mundo árabe se encontra fechado. Eles não transferem nenhum tipo de numerário, nenhum tipo de... só para a defesa dos seus países, é claro, né? E a sua população. Mas com relação a fortunas que estão agora baixo suspeição, através da delação o dossiê da família Bush, que se encontra na mão de 60 agências de inteligência, que incrimina fortemente Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Obama, no delipêndio do Tesouro Americano. Então, as medidas que vão ser tomadas com relação ao CPF de Luiz Inácio Lula da Silva e do seu governo, o CPF dos senadores, dos proprietários de partido político, da cúpula da teocracia brasileira, firmada no Supremo Tribunal Federal, todos os CPFs envolvidos, e também dos seus familiares, como também de proprietários de outorgas de concessão da indústria do entretenimento, televisão, rádio, formadores de opinião, reportagens, repórteres, também bancos, todos os que tiverem CPF envolvidos no terrorismo que agora atingiu os Estados Unidos da América e que alvejou propriedade americana, alvejou propriedade do povo irmão Catar, declararam guerra. O Irã acabou de declarar guerra. E as bombas que são da China, trazidas por aviões militares da China, deixaram esses mísseis alvejar o Catar. Porque se vê que a missão de pegar os recursos financeiros da China no Irã não foi bem sucedido. Então todo o sistema do status quo do Irã não existe mais. O dinheiro do Irã, que estava acautelado no Catar, e que a China veio requerer o seu dinheiro, porque eles alegam que eles têm que ter recursos financeiros para manter a China funcionando, porque a China se encontra numa virulência de assassinato à população e também a guerra civil na China. Então a China não tem como sobreviver. Da mesma forma, a Rússia. Então, os europeus, eles vão ter que investir do seu próprio bolso, do seu próprio dinheiro, para se defender
porque os Estados Unidos não vai financiar as suas defesas. É cada um por si. Então o Brasil também se encontra nessa posição, sendo que no Brasil a situação ela é bem específica, porque graças ao senhor Bolsonaro ficou bem claro que a população brasileira é refém destes filhos de uma puta dos partidos políticos de esquerda, dos senadores filhos da puta, dos deputados federais filhos da puta, dos 22 governadores filhos da puta, dos prefeitos desses 22 países, desses 22 estados brasileiros que quiseram se independizar, se declarando países, os estados brasileiros na ONU. E também a membresia da ONU. A ONU não tem mais representatividade, não tem mais tutela e curatela para chancelas que foram vendidas ao petróleo do Irã. São todos funcionários públicos, terroristas, filhos da puta! Entenderam? Estou sendo claro? Então agora, o mundo árabe declara guerra ao Irã, os Estados Unidos declara guerra ao Irã e o regime do Irã está por sua conta. O povo iraniano não suporta esse regime. Então, queremos dizer a esse filho de uma puta, presidente do Foro de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, e a puta que os pariu, e seus familiares, seus grupos financeiros, seus bancos, suas emissoras de televisão, a todos estes filhos da puta da Orcrim Foro de São Paulo, que eles todos vão responder economicamente e também ao crime de traição à pátria, a entrega do território da República Federativa do Brasil à China, à Rússia, à Turquia, ao Irã, e que estamos procedendo já 23 de junho de 2025, horário 14 horas 8 minutos. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro na função corregedor-geral na investigação da membresia de 196 países dos funcionários públicos que se venderam ao petróleo do Irã e que colocaram a sangrar e a se perpetuar ao povo que eles representariam em eleições fraudulentas, todos já identificados, seus CPFs, e isso tudo vai acontecer porque já está acontecendo. Entenderam? Então não adianta vocês dizer que é o senhor Trupe. O dossiê está na mão de 60 agências de inteligência, de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, da NATO, da OTAN e do Pentágono, ao qual eles estão lutando contra os seus mandatários, porque todos eles são terroristas, ladrões, filhos da puta, funcionários públicos que querem se perpetuar como se fossem ditadores. A mesma coisa que esse chinês filha da puta e esse russo filha da puta. Estamos entendidos? Estou sendo claro.
E com fome e determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 44734. Plataforma Banco Mercado Pago. O sistema financeiro brasileiro está interditado. Não vai afetar a população, mas vai afetar ao governo desse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, os seus partidos políticos, os seus senadores, todos os envolvidos, não terão como financiar ou estabelecer pagamentos aos seus terroristas. Tô sendo claro? Por favor, nos ajudem, que temos que pagar agora 2 contas de telefone e 2 internet. Porque quando a gente paga, que conseguimos pagar, aí já venceu e não está entrando dinheiro suficiente para pagar essas contas. Estamos com 0 na conta. Por favor, nos ajudem. É uma faixa de R$1.000. Por favor, nos ajudem. Gratidão. Fiquem com Yahoo. Yahushu Ahom Merushihaim. E quero dizer a vocês, aqui não tem ninguém brincando. Estou vendo agora grandes casos de interferência de GPS no Catar e em outros países do Golfo. O Irã está bombardeando o Catar. Vamos chamar agora a chefe de correspondência de segurança nacional, Jennifer Griffin, no Pentágono. Você e eu começamos a falar sobre isso há cerca de mais de uma hora atrás agora. Estamos onde suas fontes disseram que achávamos que estaríamos? Chegamos a algum lugar onde pelo menos estamos preparados para lidar com a situação? Bem, Harris, neste momento, pelo que podemos ver de fontes abertas no Twitter, é possível ver imagens de cerca de, segundo fontes israelenses, 6 mísseis balísticos que foram disparados do Irã em direção ao Catar. Como você sabe, como discutimos, a base de Al-Udeid, a maior base do Zeriwa no Oriente Médio, fica a cerca de 64 quilômetros da capital do Catar, Doha. Você pode ver o céu noturno sobre Doha neste momento e há explosões no ar. Algumas dessas podem ser mísseis de defesa aérea, mísseis Patriot, tentando interceptar esses mísseis balísticos. Até o momento não temos indicações de impacto. Como discutimos antes, havia imagens de satélite da semana passada de Al-Udeid, onde os EQSTUA normalmente mantêm um grande número de aviões de transporte, aviões de reabastecimento e que aqueles pátios de aeronaves haviam sido esvaziados desses aviões de guerra. Mas normalmente Al-Udeid teria 10.000 soldados americanos baseados lá. Haviam sido emitidos avisos para que funcionários da Embaixada dos Israel permanecessem abrigados, assim como em outras embaixadas em Doha. Também estamos sabendo agora que o espaço aéreo sobre os Emirados Árabes Unidos, onde os Estados Unidos mantêm outra grande base militar, foi fechado. E também entendemos que pode haver uma ameaça iminente a tropas e pessoal do Zefeit em bases no Iraque. Se você se lembra, há apenas 5 anos, o Irã disparou mísseis balísticos, dezenas deles, contra tropas do Al-Nusra em resposta à morte de Qassem Soleimani. Então, muitos alertas de inteligência. Nós trouxemos essa informação para você ao vivo há pouco tempo. E agora parece que essas explosões estão sendo ouvidas sobre a capital do Catar, Harrison. Bem, e através da sua reportagem, você nos preparou para saber exatamente quem ainda estaria lá. E agora está avançando nisso ao nos informar quem conseguiu sair e quem se espera que esteja servindo lá neste momento. Você sabe, 6 mísseis pode não parecer muito para algumas pessoas porque eles podem causar tanto dano e aparentemente o Irã tem ficado com poucos. Na verdade, nós não sabemos exatamente o que eles têm. Talvez eles não estejam com tão pouco assim. Mas com precisão, 6 mísseis são muitos. No entanto, eles realmente não têm sido guiados com precisão ao entrar em Israel. Eles têm atingido todos aqueles alvos residenciais. Não estou dizendo que eles não queriam matar civis,
mas foi um pouco mais aleatório. Isso aqui parece mais preciso. Bem, eu diria, Harris, a diferença entre o Catar e Israel é que é apenas um voo de poucos minutos, tanto para mísseis de curto quanto de médio alcance. Então ambos os tipos. Mísseis balísticos ou de cruzeiro. Você também pode ter, e meu palpite agora, com base na maneira como os iranianos têm se comportado em termos de atacar Israel, você também pode ter drones em enxame que podem sobrecarregar qualquer sistema de defesa aérea. Então, obviamente, o exército dos SESTAR, o Comando Central dos SESTAR, está se preparando para esse momento. Eles estão montando defesas aéreas. A Udeid seria uma das bases mais protegidas que o EUA tem. Mas eles também sabem há muito tempo que são alvos fáceis ali. E portanto, agora temos que ver se algum desses mísseis balísticos ou mísseis de cruzeiro conseguiu passar. Tudo bem. Jennifer Griffin, fique onde pudermos te pegar. Sim, e o mundo aguarda para ver o que isso vai revelar. Jennifer, temos notícias de última hora agora e é parcialmente sobre o que você estava falando. O ministro das Relações Exteriores do Catar acaba de anunciar que está fechando seu espaço aéreo para todos os voos comerciais por tempo indeterminado. E sabemos que há poucos minutos, os Al Wawa emitiram uma ordem de permanência em casa para americanos no Catar. O que tudo isso te diz? Bem, há uma inteligência muito significativa e um alerta de que o Irã pode atacar a qualquer momento, uma ameaça iminente para o Catar. Claro, é no Catar que fica a Al Udeid. Essa é a maior base militar do EUA no Oriente Médio. Normalmente haveria 10 mil soldados americanos estacionados lá. Na semana passada, nós relatamos que a maioria das aeronaves havia sido retirada de Al Udeid, porém, aqueles mísseis de cruzeiro e balísticos de curto e médio alcance vindos do Irã levariam apenas alguns minutos para alcançar o Catar e também existe a possibilidade de enxames de drones. Então, neste momento, o alerta máximo dentro do Catar. Vimos os avisos na embaixada do EUA, assim como em outras embaixadas em todo o Catar. Estou muito feliz que você esteja conosco neste momento, porque após um alerta de segurança do Zenel Anel para cidadãos americanos no Catar por extrema precaução, também recomendamos que cidadãos britânicos no Catar permaneçam abrigados até novo aviso. Então a situação está se intensificando e o que sabemos é que nossas forças armadas estão prontas. Eles já estão se posicionando há algumas semanas, inclusive. Jennifer, muito obrigado. Sempre agradecemos suas reportagens. Mais informações sobre as notícias de última hora daquela região. Katie McFarland atuou como vice-conselheira de Segurança Nacional durante o primeiro mandato do presidente Trump. Então, atacar nossas tropas naquela região, o Irã já fez isso muitas vezes antes, mais de 200 vezes sob o governo Biden. Está na hora de respondermos. O que você prevê a partir desses alertas vindos do Catar? Bem, o Irã vai retaliar. A questão é como eles vão retaliar e quão bem-sucedidos serão. Quero dizer, o máximo que eles poderiam fazer seria tentar eliminar as forças americanas ou atacar as forças do Al-Wawa na região. Mas como você mencionou, estamos preparados para isso. Trouxemos mais recursos para a região, para defender nossas bases, nosso pessoal. Retiramos dependentes, civis da região, para tornar o alvo menor, por assim dizer. E também, especialmente Israel, degradou a capacidade do Irã de realizar esse tipo de ataque. Então, estamos prontos, esperamos receber o golpe, mas estamos preparados. Quero dizer, o Irã também poderia atacar instalações israelenses na região ou bombardear Israel novamente. Mas, novamente, a capacidade deles de fazer isso foi bastante reduzida. Sabemos que eles vão fazer alguma coisa. A questão é o quê? E se isso desencadearia a resposta sobre a qual o presidente Trump falou? Sabe, todos eles devem estar nervosos. Quero dizer, eles mostraram que Donald Trump mostrou que não é um ingênuo. Ele não vai acreditar no, bem, nós sentimos, sabe, queremos negociar. Ele vai fazer o que for preciso para proteger os americanos. Certo. E o que eu entendo do que você está dizendo é que eles precisam ser muito cuidadosos ao dar esse próximo passo. Quero dizer, é como andar sobre palitos de dente em cima de uma Vitória Régia. Você não pode pisar forte demais ou vai cair na água e não sabe quão fundo é. Quero dizer, o Trump está disposto a fazer o que for necessário, certo? Quero dizer, é realmente complicado assim. Meus pais são do Sul, então tenho muitos desses ditados. Você diz que eles têm que tentar nos atingir, mas não podem bater forte. Não sei se conseguem. Muitos dos comandantes militares deles foram eliminados por Israel. E os que restaram sabem que se eles, você sabe, também podem ser eliminados. Quero dizer, está bem claro que o Mossad penetrou completamente o exército iraniano, a liderança civil iraniana, e se eles tentarem fazer algo especialmente algo que possa causar a morte de americanos, sabe, é como se estivessem puxando o gatilho contra si mesmos.
O que o presidente Trump disse foi interessante quando falou sobre mudança de regime. Agora, mudança de regime no sentido de George W. Bush e Barack Obama é: os fuzileiros navais americanos entram, tiramos o líder, colocamos nosso próprio governo, tentamos descobrir como eles deveriam se tornar uma democracia americana moderna, e isso nunca funcionou. Não funcionou no Afeganistão, não funcionou no Iraque, não funcionou na Líbia. O presidente Trump disse ao povo iraniano: olhem, vocês deveriam ter líderes que tornem seu país grande novamente. Isso depende de vocês. E ele disse de forma consistente ao longo de seus 2 mandatos que cabe ao povo decidir sobre o seu próprio país. Sabe, vocês decidem que tipo de governo querem, que líderes querem, como querem adorar seu Deus. Isso depende de vocês. Se vocês quiserem uma mudança de regime, isso é com vocês. Mas talvez aplaudamos se fizerem isso no caso do Irã. Então, alguns minutos atrás, quando o embaixador Danon estava aqui, ele me contou, e pareceu um ponto de desespero, nós dois concordamos fora das câmeras. E então a conversa continuou. Ele disse que eles estão contratando prisioneiros que estão saindo das prisões em Israel. O Irã está fazendo isso, tentando encontrar os mais revoltados entre eles para ver se conseguem convertê-los em ativos e dar a eles tarefas simples, ele disse. Eles mandam, sabe, tirar uma foto ali, você ganha um trocado por isso, até que eles consigam fazer com que façam algo pior. Você sabe, não? Isso é um ato de desespero, certo? Quero dizer, o iraniano, o Ayatollah, sabemos que está escondido. Ele já decidiu que vai ser um mártir. Ele tem 86 anos, está morrendo de câncer. Que maneira gloriosa de partir. Ele já designou 3 pessoas que seriam seus sucessores. Mas você tem que se perguntar quais são as conversas que eles estão tendo dentro do grupo de liderança do Irã. Porque os generais estão se olhando e dizendo: estou nesse cargo há 48 horas. Meu antecessor foi assassinado. Eu quero continuar nesse cargo. Eu me inscrevi para isso? Eu me inscrevi para ser mártir? E talvez, como o presidente Trump diz, o povo iraniano queira tornar o Irã grande novamente. O presidente Trump está oferecendo uma oportunidade de vir para a mesa de negociações. Estender a mão da liberdade e paz? Sim. E enquanto isso, o Irã procura inimigos dentro dos países dos quais gostaria de ver a morte. Sim. Katie McFarland tê-la aqui. Obrigado. Obrigado por assistir ao Falconer Focus. Outnumbered depois do intervalo. Vamos lá tomar uma lá no bar, 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 vamos lá tomar uma lá no bar. תסתכלי, קומה 6 ו5, זה האזורים שאנחנו צריכים לפעול, ואני מעביר את זה. Alerta roja. Israel pide ayuda urgente a Estados Unidos mientras los misiles caen como granizo en plena tormenta. La situación no es solo grave, es catastrófica. Irán, el aliado indiscutible de Moscú y Pekín, ha lanzado ataques sucesivos. Francia intentó apoyar a Israel con declaraciones de Macron, pero la respuesta de Kim Jong-un fue brutal. Si intentas intervenir en esta guerra, me ocuparé personalmente de ti. Irán ha izado su bandera roja, señal de que no habrá marcha atrás. Ojo por ojo, diente por diente. Fuentes en Israel afirman que el Ministerio de Defensa fue bombardeado, aunque el gobierno lo niega. ¿Dónde está Netanyahu? Se rumorea que se ha refugiado en un búnker. ¿Intervendrá Trump para apoyar a su aliado Netanyahu? ¿Putin y Xi Jinping romperán el silencio? El mundo observa. ¿Cómo terminará esta guerra? Déjame tu opinión en los comentarios. Desde Moscú, lanzaron una advertencia que ya resuena en las capitales occidentales. Así como lo oyen. Dmitry Medvedev, figura clave del Consejo de Seguridad ruso, advirtió que la situación en Medio Oriente ha llegado a un punto donde el margen de maniobra comienza a desaparecer. Según él, los acontecimientos recientes entre Irán e Israel no son incidentes aislados. Hay una dinámica que se está acelerando y que podría activar escenarios de mayor complejidad a escala internacional. El Kremlin ya se pronunció oficialmente, condenando lo ocurrido y apelando al derecho internacional. Pero lo que más llamó la atención fue el tono de Medvedev.
Advirtió que lo que antes se consideraba improbable, hoy ya es una variable real sobre la mesa. Y que si no se toman decisiones urgentes, el desenlace podría superar los cálculos más moderados. Bom dia, Gui, bom dia, Anne, a todos que nos assistem. Aqui hoje acho que nós tivemos aí a madrugada mais fria do ano, menos de 10 graus. E sabe quem está aqui? Não importa a temperatura, já está nos super estúdios da Gazeta do Povo na capital paulista com o seu sobretudo. Tá achando o quê? Dá uma olhada no dress code do homem. Bom dia, Jorge Serrão. Seja bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo. Esse é o meu líder, estamos aqui juntos. Nada de frio. Vamos esquentar você com o Café da Gazeta, muitas informações e já mandei a minha ordem, expressa por escrito, para o nosso segurança da Gazeta do Povo, Isaías de Jesus Oliveira, é da oligarquia, para investigar o sumiço das canecas aí no estúdio em Curitiba. O inquérito já está aberto e qualquer coisa eu peço ao Supremo também para ratificar. É isso, Serrão. Gui, agora só resta saber se nesse julgamento liderado por Jorge Serrão teremos pronunciamento da Araponga. Devolvo com você. Resta saber, mas olha, esse sobretudo do Serrão aí, meu amigo, não precisa nem de julgamento, só a vestimenta, a indumentária do camarada, vou te dizer, tá sempre chique o nosso querido Serrão. Meus amigos, já registrando a presença de vocês aqui no nosso chat, mensagem da Glória Marins, Zeni Vieira, o Marcos Lira, o Aguinaldo Liene também com a gente, Johnny Quest, sempre com a gente, o Johnny Quest também, Rodrigo Valério, falando de Portugal, Silvia Soares também dando bom dia com a Gazeta do Povo. Por favor, informe a temperatura como vocês estão fazendo aí, eu prometo que vou ler todos vocês merecem essa leitura sempre. Meus amigos, vamos falar sobre Alexandre de Moraes, que não tem a vestimenta parecida com a do Serrão, mas está aqui na tela, vejam só que maravilha. Alexandre de Moraes, maravilha a nossa tela, porque ele é terrível. Ele negou a participação do tenente-coronel em acariação, decisão amplia críticas sobre a divisão de ação do golpe em núcleos. Ele negou o pedido da defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima para que o réu participasse da acariação entre Mauro Cid e Braga Neto. Ficar longe aqui do Alexandre de Moraes. Anne, essa acariação está sendo esperada por todos, é claro, diante de tudo que o Mauro Cid falou, diante de tudo que ele não falou, mas especialmente das mentiras já contadas pelo Cid, ele que foi utilizado por parte da imprensa, grande parte da imprensa, como um delator. Acabou que esse nome sumiu no meio do caminho, porque de fato o que ele fez não foi uma delação. Mas o Braga Neto, o outro envolvido nessa cariação, ex-ministro, foi candidato na chapa do presidente Jair Bolsonaro, está preso. Então todo mundo aguardando essa cariação, que é simplesmente um confronto ali entre os dois para saber quem é que está falando a verdade, quem é que fala, quem é que deixa de falar, né, Anne? Bom dia. Perfeito, exatamente. Essa cariação é para confrontar alguns fatos divergentes entre o Braga Neto e o Mauro Cid. Alguns deles como repasse de valor para apoiar a milícia digital ou até a participação em uma suposta reunião que foi para discutir uma tentativa de golpe, que o Mauro Cid tem uma versão, o Braga Neto tem outra versão. E agora com essa decisão do Moraes, a gente tem aí o tenente-coronel, que faz parte do núcleo 3, é importante dizer que foi esse processo foi dividido, né, em 3 núcleos, e aí essa é a justificativa do Moraes. Por ele não fazer parte do mesmo núcleo, que é esse núcleo crucial em que estão aí os réus Mauro Cid, Braga Neto, Bolsonaro, Ramagem, aí não faria sentido ele fazer parte dessa mesma acariação. Então hoje a gente vai ter esse momento aí tão aguardado, que é o confronto entre o Braga Neto e o Mauro Cid. Não vai ser transmitido ao vivo, mas vai ser um momento bem importante, já que há muitas falas, como bem disse o Guilherme, há muitas falas do Mauro Cid que estão inconsistentes ao longo desse processo todo, né? Sem contar o que a gente já discutiu bastante aqui semana passada, as questões do vazamento dos áudios do Mauro Cid, né? Que aconteceu durante todo esse processo de investigação. Houve áudios vazados que ele usou uma outra conta, um outro perfil para se comunicar sobre o processo. E isso era algo que, quando ele assinou a delação premiada, ele estava proibido de se comunicar
comunicar sobre esse processo. Mas, para o Moraes, né, isso é independente, ele não se importa muito com essa parte do rito processual e mantém, então, a delação do Mauro Cid, mas, felizmente, vai haver essa careção para comprovar, né, as duas teses divergentes entre o Mauro Cid e entre o Braga Neto. E vai ter mais uma outra careção amanhã também entre o Freire Gomes e Anderson Torres também, que vai ser muito relevante para o andamento do julgamento processual. Quer dizer, a gente torce para que essas acariações sejam relevantes e impactem, porque também há o risco, né, do Moraes nem dar bola para essas acariações e seguir com a sua narrativa, porque é o que tem se desenhado, né? Ele até abre algumas exceções aí, mas até como o próprio Mauro Cid fala nas mensagens que foram vazadas, há uma narrativa construída pelo STF, STF liderado por Alexandre de Moraes, que deve ser sustentada até o final, independentemente das provas, já que é importante a gente lembrar, a grande prova que o STF tem em todo esse julgamento é a delação premiada do Mauro Cid. Delação essa que hoje não deveria mais nem ser considerada uma prova dentro desse processo, apesar, né, de todas as inconsistências processuais. Então, a gente segue aguardando esse julgamento do STF com bastante desconfiança, né, já que as provas estão muito, muito frágeis, muito sensíveis, tudo aquilo que é tratado, e há vários problemas processuais, a começar pela própria prisão do Braga Neto, né, que está na cadeia até hoje por supostamente ter entraram em contato com o Mauro Cid, quando na verdade foi o pai do Mauro Cid que entrou em contato com o Braga Neto. Então, a justificativa do Moraes é que ele estava tentando intervir nas provas, né, tentando coagir o Mauro Cid ali de certo modo, e está na cadeia até hoje. Então, enfim, a gente já vê várias problemáticas nesse processo, mas a gente torce que essas acariações sejam de fato relevantes para que a verdade venha à tona e o julgamento seja sério e com a justiça que a gente espera. É isso aí, minha querida Anne Dias, registrando a mensagem aqui do João Carlos, Terezinha Esteves, também André Lopes, 7 graus em Brusque, Santa Catarina, o Ricardo Reis, é isso aí, bom dia, Ricardo. A Terezinha, que é de Birigui, São Paulo, 11 graus em Birigui. A Thaís Fittipaldi aqui de Curitiba, tá frio, né, Thaís? Ave Maria. Márcio Carvalho também dando bom dia. Expedita, bom dia. O programa é ao vivaço. 7h08 da manhã, é tão ao vivo que eu vou chamar a Cristina Grêmio para dar bom dia. Ela que está conosco direto aqui de Curitiba. Cris, bom dia para você. Temos muitos assuntos para tratar, é claro. Tem relação com o Brasil, com o exterior, os conflitos. Mas temos que saber dessa cariação envolvendo Mauro Cid e o general Braga Neto. A gente sempre fica pensando, por que Moraes negou alguma coisa? Por que ele autorizou outra? O que está por trás de tudo isso, né, Cris? Bom dia. Bom dia, Guilherme, Anne, Lucas, bom dia para a nossa audiência. O que está por trás de tudo isso é uma tentativa de colocar na cadeia alguém que não cometeu crime algum, mas é a maior liderança da direita no país. É esse o projeto, está construído, vão fazer o circo que quiserem, não tem nem muito o que se estender além do que a Anne já disse, só lembrando que na Lava Jato, onde havia provas sobradas, por muito menos, delações foram anuladas, condenados foram colocados de volta na rua com seus direitos políticos, inclusive, mas aqui sem prova nenhuma, apenas com uma narrativa e com uma delação que já caiu por terra há muito tempo, agora com a prova de que a delação deveria ser anulada, porque tem regras para a delação valer, uma delas é não usar redes sociais, não conversar com ninguém relacionado ao processo, isso tudo já está provado que Mauro Cid infringiu. Então não tem, é circo, Guilherme, é puro circo, é um projeto de vingança do Lula, que deixou como sucessora a Dilma, que indicou para o STF o Fachin, que ele não anulou, ele arquivou os processos da Lava Jato contra Lula. Vamos lembrar, havia 3 processos em andamento naquela época, um deles já tinha transitado em julgado, que era o do triplex do Guarujá, com condenação passada por 3 instâncias, 9 juízes, cada um foi aumentando ainda mais a pena, tamanha a quantidade de provas de que aquilo era lavagem de dinheiro, de corrupção, dinheiro roubado da Petrobras, dinheiro nosso, que Lula roubou para projeto de poder ou enriquecimento ilícito. O processo não comprovou isso porque não era o objetivo. Segundo processo que estava em andamento já com condenação em segunda instância, Sítio de Atibaia, a mesma coisa, provas sobradas, um juiz vai aumentando a condenação para além do que o juiz anterior tinha indicado, tamanha a quantidade de comprovações do cometimento dos crimes. Corrupção,
e lavagem de dinheiro. E o terceiro processo, que estava ainda na primeira instância, mas já em fase de conclusão, era o do Instituto Lula. Ganhou um terreno de uma empreiteira, estava construindo uma sede na Babesca, com dinheiro desviado, de contratos superfaturados da Petrobras. Então, quando a gente vê tudo isso e vê que tudo isso foi anulado, mais de 150 réus que foram condenados com provas foram soltos e os processos arquivados, a gente fica olhando para isso e não tem como levar a sério. Agora é óbvio que a gente tem que saber que quem é o responsável por isso é o Senado, que não tira o poder, não tira a caneta da mão de um tirano que está lá abusando da sua autoridade. Vamos ver até onde que o Senado aguenta isso. A pressão está grande e a gente tem que continuar pressionando. Com a gente aqui no Café com a Gazeta do Povo, mensagem da Evelise aqui dando bom dia de Joinville, 8 graus. Tem também Expedita, muito obrigado Expedita pelo elogio, Atibaia 11 graus, todo mundo mandando a temperatura, Brasil inteiro acompanhando o Café com a Gazeta. Vamos levar esse assunto para os nossos amigos em São Paulo, Lucas Saba e Jorge Serrão. Meus amigos, a Cris, começando pelo final do comentário da Cris, né, essa renovação no Senado é importantíssima, porque no final das contas é isso, né, Saba e Serrão, é a perseguição política ao presidente Jair Bolsonaro e a todos aqueles que fazem parte da proximidade ali do ex-presidente. Temos também, é claro, que analisar essa questão da acariação entre Mauro Cid e Braga Neto, que obviamente, Saba, vai resolver muitas questões. É claro, se Moraes deixa de autorizar algo ou passa a autorizar algo, a gente já tem que pensar o que está por trás disso tudo. A gente sabe que eles agem estrategicamente e o Moraes é o líder de tudo isso nesse sentido também, né, Saba? Exatamente, Guilherme. Concordo com a Anne, com a Cris. Quero trazer esse assunto ao Serrão. Serrão, eu estou um pouco cético com esse julgamento do suposto golpe de Estado, porque eu sou daqueles que acredita que não importa ali o que as defesas apresentarem, os interrogatórios, agora essa cariação, só vai retardar algo que eu acho que o Moraes ali já tem a sentença, é só assinar, né? Não vai ser por agora, porque eles vão tirar aquele recesso no meio de ano, afinal Gilmar Mendes precisa dar um pulinho em Portugal, etc. Essas condenações devem ficar ali na casa de setembro, outubro, mas o próprio Barroso disse que quer resolver a situação do Bolsonaro ainda esse ano. Para você, essa cariação entre Mauro Cid e Braga Neto, embora como o Guilherme Oliveira tenha dito, vai ser muito importante para preencher ali algumas lacunas da colaboração bem mal feita de Mauro Cid, Serrão? Olha, essa cariação, ela só tem uma dúvida que querem tirar nela, na verdade. É a tal história do dinheiro que Mauro Cid teria entregue, teria recebido e passado para o presidente, ou que chegou para o presidente, para financiar o quê? Aí não se sabe o que era o financiamento disso, quem do agro que deu o dinheiro, que não deu. A cariação vai ser em torno dessa história, que é uma história absolutamente inútil. Por quê? Braga Neto, se teve ou não teve algum dinheiro ali, isso não faz nenhuma diferença. Não houve golpe de Estado para tentativa do poder, de tomada do poder. Se rolou algum dinheiro recebido para ajudar o acampamento, quem estava lá em torno dos acampamentos, isso aí também não implica em dizer que aquilo foi para financiar golpe de Estado. Então esses são os pontos. E a gente não pode cair nessas armadilhas da retórica. A mídia tradicional fica todo o tempo jogando uma intriga, é Mauro Cid contra um, é Mauro Cid contra outro, é todos contra o Mauro Cid, é o Mauro Cid contra o Moraes. Para quê? Para tentar chamar a atenção para o que eles querem no final, que eles querem o mesmo que o sistema quer, e Lucas Saba explicou. A condenação de Jair Bolsonaro, a cerejinha do bolo dessa história toda. Só que essa história toda, na verdade, é um grande bolo fecal, né? Porque está fedendo, é uma história que não se sustenta e o Brasil está parado em função disso. Lucas lembrou sobre a decisão. A decisão sai quando? Muito provavelmente essa decisão sai antes da troca do presidente do Supremo Tribunal Federal, que será em setembro. Porque o ministro Luiz Roberto Barroso pretende fechar o mandato dele com isso e depois, muito provavelmente, haveria um acordo para que o ministro Barroso ele saísse, pedisse aposentadoria do Supremo Tribunal Federal depois que ele deixasse a presidência, e aí abre mais uma vaga para Luiz Inácio Lula da Silva provavelmente indicar,
Jorge Messias, advogado-geral da União, para o Supremo Tribunal Federal. Então, é esse o enredo que está sendo desenhado até lá. Agora, esse julgamento também pode ficar mais para frente. Por quê? Também não tem interesse do sistema de poder que Bolsonaro tenha tempo para recorrer, para fazer barulho. Então, a ideia é criar uma condenação que não dê tempo nem a ele de recorrer antes do período eleitoral do ano que vem, para prejudicar definitivamente a possibilidade de candidatura presidencial dele. Lembrando que Jair já tem 2 inelegibilidades do ponto de vista eleitoral e agora eles querem que ele peça a marcha fúnebre no Fantástico com a 3ª condenação a partir da condenação criminal, nesse caso do 8 de janeiro. O pessoal está falando aqui do seu dress code de hoje, Serrão, só antes de passar para Curitiba, falando que você está parecendo um detetive com esse sobretudo, então já estou falando aqui, viu, Guilherme Oliveira, que agora é Serrão Holmes, o Sherlock Holmes de São Paulo. Vai lá, Gui. É isso aí, Lucas Sabe. O pessoal aqui no chat mandando temperatura nas cidades. Paulo Roberto, que é de Ponta Grossa, dizendo que tá -2 por lá. Lucas Cerchiari, de Floripa, 8 graus, muito frio no Brasil inteiro. Meus amigos, vamos falar de Partido dos Trabalhadores e de censura. Tem tudo a ver. Nosso amigo Lucas Lencin vai colocar na tela um projeto de lei de um deputado petista que quer censurar, vejam só, é o PL 3010 de 2025. Recentemente, consumidores relataram mensagens enviadas por empresas como a HRD Markets, que informavam que encomendas haviam sido retidas na alfândega e atribuíram genericamente a responsabilidade a medidas do governo Lula, sem qualquer menção à norma técnica, ato normativo ou contexto tributário preciso. Outro exemplo frequente ocorre no setor farmacêutico e hospitalar, em que estabelecimentos comunicam aumentos de preços com frases como "por causa do governo", sem esclarecer que se trata de decisões regulatórias da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, estabelecidos com base em fórmulas técnicas previstas. Simplesmente, o que é isso, Anny Dias? Ele quer proibir críticas ao governo por empresas. Nenhuma novidade quando a gente relaciona partidos de esquerda à censura. Vejam só o que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos. O X fora de circulação durante a eleição. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que é do PT, dizendo que tem que se regular as redes sociais, senão a esquerda vai continuar apanhando. Toda a relação com a censura, apesar deles sempre quererem atribuir isso ao outro lado. Mas isso está dentro da raiz da esquerda, calar a todos. E agora as empresas também, por que não, né, Anny? Já que é para calar a sociedade, cala as empresas também. É o projeto de lei petista do deputado João Daniel, lá do Sergipe. Exato, esse projeto é a cara do PT, no fim das contas, como você bem disse. E quando eu vi pela primeira vez o projeto, me lembrou muito o Luciano Hang, né, que a gente até discutiu semana passada, ou retrasada, que ele está inelegível apesar de nunca ter concorrido a nenhuma eleição. A gente sabe que ele tem uma atuação lá anti-PT muito forte, até junto com a Havan, ele usa as bandeiras do Brasil, não tem o 13 nas lojas dele, os números, ele pula direto para o 14. Então, quando eu vi esse projeto, eu falei, estão mirando mais uma vez no Luciano Hang. Aqui na justificativa eles trazem outros exemplos, né, de empresas que usam da empresa para falar que alguma situação é atribuição do governo, mas eu pensei no Luciano Hang. Tem uma outra situação também parecida que eu lembrei, que foi justamente no bloqueio do X, quando o Google usou a plataforma para dizer que o projeto 2630, na verdade não foi durante o bloqueio do X, foi antes. O Google colocou uma mensagem falando das consequências do PL 2630, que era um projeto de, entre aspas, combate às fake news, mas queria censurar as redes sociais, assim como eles estão fazendo agora no Marco Civil da Internet. E aí o governo, o STF veio com tudo, até hoje criticam o Google por colocar uma mensagem na sua plataforma, que é importante deixar claro, privada, uma plataforma privada, colocando uma mensagem, e aí a crítica do governo falando que era errado uma empresa usar do seu poder, enfim, da sua influência para informar as pessoas sobre um determinado projeto de lei. E o que é importante a gente lembrar é que a gente está falando de empresas privadas.
E aí, o que elas querem falar para os seus consumidores, desde que, obviamente, não estejam enganando o consumidor, é livre de acordo com o critério dos donos da empresa. Não cabe ao governo dizer como se comunicar com os seus consumidores. E aqui nesse projeto a gente vê ele dizendo que a empresa não pode dizer que as coisas estão caras por culpa do governo. E o mais engraçado é que no projeto ele pede para que, se for para esclarecer algo com base em alguma medida que veio do governo federal, que deixe claro qual é essa medida. E aí eu quero saber que empresa que vai conseguir colocar tudo isso que está acontecendo no governo federal, seja aumento de gastos públicos recorrentes, aumento de imposto, tudo isso que gera mais inflação, que faz com que os produtos aumentem. Como é que você vai listar todas essas atuações dentro de uma nota para informar os clientes o porquê que os preços estão subindo? Como é que você vai escrever lá todos os impostos que o governo está aumentando? O Brasil tem aumentado um imposto a cada 33 dias. Como é que uma empresa vai escrever? Então, de acordo com essa medida provisória, esse imposto, esse aumento de gastos, a inflação está subindo e é por isso que nosso produto está mais caro. É evidente que isso não faz o menor sentido, que nenhuma empresa vai conseguir fazer o que está escrito nesse projeto de lei, que é enumerar todos os fatos decorrentes do governo que fizeram com que o preço aumentasse. Mas, como disse o Guilherme, é mais uma tentativa de censura. Eles querem censurar as empresas para que não critiquem o governo federal, já que o aumento de preço, o aumento de inflação é decorrência, sim, de atos que acontecem pelo Ministério da Economia. Isso faz com que os produtos estejam mais caros e é um absurdo agora que as empresas digam para os seus consumidores: olha, estou te vendendo um produto que ano passado era 30 por 40 reais por culpa do governo federal. Claro, tem empresas que não vão fazer isso, mas se é uma estratégia de uma empresa fazer isso, não cabe a deputado nenhum dizer o que uma empresa deve ou não deve fazer. Isso é censura, isso é intervenção do governo no livre comércio. Isso é, inclusive, proibido de acordo com princípios constitucionais, não só da liberdade de expressão, como do livre comércio. Então, é a cara do PT isso, é mais um projeto que tem como escopo essa ideia de usar o governo para intervir em tudo que desagrade o PT, o que desagrade o governo federal, e agora a mira é nas empresas. Mas a parte boa disso tudo, se é que dá para colher parte boa, é que a gente sabe que a oposição está firme lá, está ferrenha no Congresso Nacional, e eu acho muito difícil que esse projeto avance, porque é mais uma bizarrice. Muito bem, minha querida Anne Dias, mensagem do Edeval falando aqui de São Paulo, Zona Leste, 15 graus, máxima prevista para hoje é 16, a mínima 6, gostei, viu, completo o serviço aqui. Carlos Alberto de Jundiaí, São Paulo, 13 graus nesse momento. Pessoal, minha querida Cristina Grêmio, uma das ideias aqui do deputado João Daniel, do PT do Sergipe, é o seguinte: enfrentar a apropriação ideológica da comunicação institucional por empresas privadas, especialmente em contextos sensíveis. E ele, claro, quer regular com essa desculpinha esfarrapada. No final ele entrega que, no final das contas, Cris, é para evitar as críticas ao governo. Não pode mais criticar o governo, Cris, não faça isso, por favor. Mas é claro, né, o que pode acontecer com uma massa de pessoas esclarecida? Vai votar em outros e não nos censuram impostos, e não nos que saqueiam as empresas públicas, roubam dinheiro de aposentados. Quando a gente leva informação, o jeito do governo impedir que a gente mantenha a população informada é qual? Censurar. Ou, primeiro, né, a tática da militância, aquele chão de fábrica, é as campanhas de difamação, né? Então eles nos atacam, nos chamam de negacionistas, nos chamam de disseminadores de fake news. Eles vão com esses adjetivos aí, tentando criar uma aura de que são eles os que falam a verdade. E depois eles vêm, como não funciona, a população não é idiota, aí eles vêm com censura mesmo para proibir já na raiz. Não bastasse avançarem sobre a liberdade de expressão das pessoas via redes sociais e sobre a liberdade de imprensa, que é um dos pilares da democracia, impedindo que jornalistas façam o seu trabalho honestamente, aí eles também vêm e apelam para censurar as empresas. Estava dando uma busca rápida aqui, enquanto vocês falavam, em como que foi implantada a censura lá na União Soviética, depois da Revolução Bolchevique, né? Adivinha o que eles fizeram? Qual foi o primeiro decreto que eles expediram em relação a tolher liberdade de expressão? Início de novembro de 1917, o governo soviético assinou um decreto que proibia a publicação de qualquer artigo burguês criticando as autoridades da época. Olha que coisa linda, eles tentaram impedir críticas às autoridades.
Por quê? Porque eles são os donos do poder e querem também ser os donos da verdade. E a gente vê isso agora, 100 e tantos anos depois, sendo implantado aqui no Brasil, num projeto que lá atrás, 40 anos atrás, Lula dizia, vai demorar, a gente demora para implantar o comunismo, nós vamos trabalhando e daqui 40 anos a gente chega lá. Estamos, infelizmente, vivendo esse momento histórico com um Congresso fraco, acovardado, volto a falar do Senado, porque é o único que tem condições de caçar ministros do STF que desrespeitam a Constituição e o próprio presidente da República. Impeachment de ministros acontecem ali, impeachment de presidente da República no Congresso, em geral, com a presença dos deputados também. Então, é muito difícil a gente ver a censura caminhando a passos largos, a censura é sempre o primeiro passo da implantação definitiva de ditaduras e uma parte da população dormindo em berço esplêndido, como se a gente vivesse uma democracia ainda. E não surpreende nadinha que o deputado petista, num momento em que o PT está afundado em críticas com uma rejeição histórica, e especialmente por causa do ministro Tachad, por causa de aumentos de impostos consecutivos desde que assumiram, não surpreende que um deputado queira impedir as empresas, até as empresas, de falarem a verdade, porque quem é afetado pelo aumento dos impostos é a população. Mas como? Através das empresas. As empresas precisam jogar aquela carga tributária abusiva sobre o preço dos produtos, senão elas se tornam inviáveis, elas vão à falência. Aí qual é o discursinho dos petistas, dos comunistas? É o burguês contra o pobre, o patrão contra o operário. Por quê? Porque é o burguês, é o patrão, aqueles que geram emprego, aqueles que geram renda, que geram PIB, que são os culpados? Não, porque eles querem esconder que os culpados são os governantes, os maus gestores ou os gestores que gostam de surrupiar o dinheiro do povo através de impostos, aumentando a carga tributária, como faz agora o PT. É um absurdo, a gente não pode deixar isso passar, não. Que bom que lá no Congresso já começou a gritaria contra esse projeto. Isso aí, Cristina, Grêmio, temos que barrar esse tipo de situação sempre, temos que fortalecer a liberdade, sempre a liberdade fortalece a verdade, é o nosso lema, levando para São Paulo também essa discussão com o Lucas Saba e o Jorge Serrão. Sabe, ontem nós falamos sobre os empresários receosos com a questão econômica do país, não querendo investir, obviamente, até uma resolução de tudo isso, quem sabe em 2026. E agora, mais uma vez, mexendo com as empresas, com empresários, o governo quer censurá-los também, afinal, ficar falando a verdade machuca o governo da mentira, né, Saba? Não só os empresários estão preocupados com a situação econômica do Brasil, né, Guilherme Oliveira, Anne, Cris, bem como todos os brasileiros, até porque nós tivemos a proeza de conseguir a segunda maior taxa de juros reais aí do mundo, e antes a culpa era do Campos Neto, agora parece que é do Galípolo, nunca é do governo federal. Serrão, falando dessa questão da censura, eles só não sabem como, mas eles querem censurar. Agora a pauta do momento é se é constitucional ou não, artigo 19 do Marco Civil da Internet, que está aí em vigor há muito tempo, não é dos melhores, o texto longe de ser um exemplo a outros países, mas é o que nós temos de legislação. E agora eles querem censurar, uma vez que a Câmara dos Deputados deixou esse tema rolar, o STF falou, não, é o seguinte, a gente não tem voto nenhum, mas a gente precisa dar uma censurada aqui, inspirados em Xi Jinping, então vocês ficam aí na turma de vocês que a gente vai atropelar o poder legislativo e vamos fazer por aqui mesmo. Pois é, não, e as tentativas de censura do PT, elas chegam a beirar o ridículo. Essa proposta agora de proibir empresas de criticarem o governo, ela já nasce morta na essência. A DPF 130 do Supremo Tribunal Federal garante a qualquer um o direito de criticar a autoridade. Está lá, não tem discussão. Esse negócio, o Supremo, o Gilmar Mendes disse que o Supremo é contra a censura. Acreditem nele. O Supremo é contra a censura. Já decidiu que não pode haver censura no Brasil. Então, você dá só um aviso. Se alguém lá no Supremo quiser censurar, só diga, a DPF 130, por favor, não censura não, tá? Porque o Supremo já decidiu que não pode censurar. Então, essa iniciativa do PT é absolutamente esdrúxula. Agora, o que está acontecendo? Qual é a malandragem do PT? Eles arrumam um jeito de perseguir quem eles querem. Aí eles usam as estatais têm advogados inventam ações
contra aqueles que eles querem perseguir e começa o jogo gestapiano de perseguição. E o triste é que o Ministério Público acaba entrando nesse joguinho, é o joguinho contra a liberdade de expressão. Aí agora vão começar a surgir denúncias internacionais. Você começa a perseguir aqui, nego denuncia lá fora. Aí começa a vir lei Magnitsky. Tem gente achando que vai ser só contra, estão falando só do ministro Alexandre. Não, essa regra vai pegar todo mundo que praticar censura, que prejudicar censura. Você pode estar processando aí o juiz inadvertido. Você pode estar processando alguém que trabalha para uma emissora norte-americana, por exemplo. Você que está dando a sentença, a canetada de sentença, você se torna elegível a levar a lei Magnitsky na cabeça. Então, fique esperto, hein? Olha, a coisa vai ficar muito interessante em breve, porque a liberdade de expressão é um valor hoje fundamental. Então, a gente não pode permitir que empresa, cidadão, ninguém seja censurado. O Supremo já decidiu que a censura é inconstitucional no Brasil e isso tem que valer. Nós temos que fazer valer o que o Supremo Tribunal Federal decidiu muito corretamente na gestão de Carlos Aires Brito. Aliás, eu gostaria de ouvir todo dia um pronunciamento do ministro Carlos Aires Brito, lembrando o que ele fez de bom na DPF 130. Eu sinto ele, às vezes, muito calado em relação a esse excelente trabalho que ele fez. Também o ministro Celso de Mello, que tem um voto brilhante nessa DPF, garantindo que a autoridade pública, quem é gestor de empresa pública, tem e deve ser criticado livremente, sem risco de punição. Isso está lá, é o Supremo que decidiu. Então não pode chegar o juiz de primeira instância, chegar e dar sentença diferente. É Magnitsky neles, porque eles só vão aprender na hora em que levarem uma punição de verdade. Dá uma olhada nesse superchat aqui de Gilvan Muniz. Jorge Serrão, seus comentários são justos e perfeitos. É isso aí, Gilvan. Você encontra o Serrão aqui também no nosso 100 Rodeios de Rossana Bittencourt. E você sabe, Serrão, falando dessa história da censura nas redes sociais, porque não dá para usar outro eufemismo. É censura que eles querem fazer mesmo. A esquerda, ela perdeu qualquer diálogo, se um dia ela teve, com a classe trabalhadora, com a população mais simples, mais humilde, etc., sobretudo nas redes sociais. Algo que a direita, os expoentes políticos conservadores, nadam de braçada. No lugar da esquerda ter humildade e fazer uma autocrítica, gente, vamos se reunir aqui, o núcleo duro do PT, etc. Vamos rever os nossos conceitos, apresentar o projeto de país, tentar melhorar esse discurso nas redes sociais. Não. Já que não está dando certo, eu não vou me aprimorar, eu não vou melhorar. Se eu não consigo nas redes, você também não pode ter acesso a elas. E para mim me parece, antes de devolver para Curitiba, que essa é a principal diferença entre a esquerda e a direita. A direita, ela pode não concordar com nada do que você diz, mas ela vai defender que você fale até o último suspiro. Essa é a direita, embora eu não concorde com nada que saia da sua boca. A esquerda não. Se aquilo que você falou não agradou, então, meu amigo, você não vai ter nem o direito à fala. E ainda é processado. Isso é que ainda leva. Pois é. A Gestapo ainda vai atrás de você. Então, esse é o ponto que a gente tem que combater no Brasil de hoje. Esse esquema de utilizar a máquina estatal para perseguir o adversário político. Isso é juristocracia. Não é democracia nem aqui, nem lá na China, que alguns adoram. Aliás, quem faz muito isso é o PSOL, né? O Partido Socialista, que tem meia dúzia de deputados na Câmara dos Deputados, não consegue aprovar nada, nem nome de rua na Câmara dos Deputados, mas aí judicializa tudo e quem sabe os amigos do STF conseguem ajudá-los com alguma coisa. Devolvo com você, Gui. Isso aí, meu amigo Lucas Saba, registrando as mensagens aqui, minha querida Cristina Grêmio sempre envia para mim os prints aqui do pessoal falando sobre a temperatura. E tem um muito bom desse Expedito aqui. Aqui na Bahia tá 23 graus e para nós baianos já é frio. Imagina, viu, o Expedito aí do Wilson falando que em Indaial, Santa Catarina, 6 graus, a máxima hoje 14 por lá. Adriana Loureiro de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, sensação térmica de 2 graus. E a Márcia Regina tá sempre com a gente, tá no 100 Rodeios também comentando.
fez 5 graus, ela mora em Vargem Grande Paulista. Eu convido todos vocês a deixarem o comentário, mas também o like, o joinha, que é importantíssimo demais para o nosso trabalho, compartilhar e também assinar a Gazeta do Povo, promoção R$1,90 por mês nos primeiros 6 meses e acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Meu amigo Lucas Lencin colocou na tela, tem o QR Code, o link na descrição do YouTube e tem o gazetadopovo.com.br/oferta, que facilita a sua vida. Meus amigos, outro tema, obviamente, que ainda está e continuará sendo um protagonista das nossas discussões é a fraude no INSS, que envolve, é claro, o governo Lula, mas um escândalo de corrupção sempre, né? Tem corrupção, assim como a censura, tem PT, tem corrupção, tem PT também. A comissão pede investigação de Lula por falas sobre fraudes no INSS. Eu separei aqui um trechinho porque é o seguinte: basicamente o presidente Lula declarou ter orientado a Polícia Federal e a CGU atuarem com muita cautela para que não houvesse crucificações de entidades investigadas. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.